Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinano, nosso encontro aqui na TV Floripa. Hoje eu estou aqui com o Dr. Tadeu Lemos. Obrigado, Tadeu, por aceitar nosso convite, né? Obrigado pelo convite. Ele que é médico, especialista em dependência química, tem um ambulatório ali na Universidade Federal, onde trabalha, e também é farmacologista de estudos de psicofármacos, né? E são esses medicamentos que atuam no sistema nervoso. Muito bem, a gente já teve um programa aqui sobre drogas, conceitos gerais, e hoje nós vamos falar sobre álcool, agora neste programa. Inclusive, Dr. Tadeu também é vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Droga, né? Exatamente. A ABAD, é isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho de uma dependência química específica, a dependência ao álcool. Eu acredito que é a mais comum. Sim, com certeza, né? A dependência de álcool, né? Então esta doença, né? Pela dependência ou pelo vício, como popularmente as pessoas falam, né? Do álcool, ela é um grave problema de saúde pública, né? Ela é, sem dúvida, o principal problema, a principal doença em saúde pública que nós temos é o alcoolismo. E hoje a gente tem um problema que eu vejo, né, na prática. Eu sou médico clínico, então eu acabo pegando esse problema pela tangente, né? Não como você que é especialista. Eu vejo que a interferência na família, inclusive, é uma doença que é ampliada, ela não é uma doença da pessoa apenas. Sim, né? A questão do álcool ela é muito complexa, até pelo fato do álcool ser uma droga lícita, né? Então há uma visão de que por ser lícito é menos prejudicial do que o ilícito, o que não é uma verdade. Na realidade, o álcool é uma das drogas mais complexas, né? Que trazem maior gravidade de consequências, né? Do que outras drogas que as pessoas têm até mais medo. Eu lembro, né? Que um amigo meu disse que é uma droga devastadora. É uma droga devastadora, certamente. Para a pessoa e para a sua família. Com graves complicações orgânicas, sociais, econômicas, inclusive, né? Por isso esse impacto na saúde pública como um todo, né? Na família, no ambiente de trabalho também, né? É uma droga que, né, você sabe muito bem, né? Hoje é um dos problemas, talvez nesse campo das drogas, o mais sério que a gente tem, né? Em ambiente de trabalho em geral. E como você disse no início, a maior parte dos alcoolistas que chegam a nós, especialistas na área, eles, via de regra, vêm através da clínica. Né? Eles procuram primeiro a ajuda médica por um problema físico, orgânico específico. Então, com probleminha, né? No fígado. No fígado. Ou por outros problemas, eles não chegam, né? Por outros problemas, e através desses outros problemas se detecta, né? Um abuso ou uma dependência de álcool. Agora, essa questão é fundamental até para as pessoas entenderem qual é que é a linha, sendo o álcool uma droga lícita, qual é que é a linha aí que a gente se perde, né? Porque é bom tomar uma cervejinha, um vinhozinho e tal, e a gente sempre ouve isso nas rodas, né? Agora, quando é que isso deixa de ser uma coisa agradável, social? Sim. A questão é, eu interpreto da seguinte forma, né? O que estabeleceu álcool e tabaco serem drogas lícitas e outras drogas também milenarmente conhecidas, né, como opioides, como maconha, serem lícitos ou ilícitos, foi mais dentro de um contexto histórico que passa por questões políticas e econômicas, inclusive por um contexto das grandes guerras mundiais, né, do que propriamente uma questão da farmacologia, né, de como essas drogas atuam, né, no nosso sistema nervoso central. Né? Então eu creio muito mais que esse foi o divisor. Tá? Não foram propriamente estudos,
né, biológicos, farmacológicos, científicos, né, o grau na de linha lesão, da saúde, né, ou biológica, que determinaram, então isto vai ser ilícito, isto vai ser lícito. Não é dessa forma. E a partir da questão do lícito e ilícito, se criou também uma nomenclatura popular, que está no senso comum, do que é leve e do que é pesado. Né? E isso se consolidou, e na verdade é um grande equívoco, né? Porque se consolidou assim: se é lícito é leve, se é ilícito é pesado. E não é. Né? Então, se nós pegarmos o álcool, então, estamos falando dele, é uma droga lícita, e sob essa nomenclatura, que eu propriamente não gosto muito dela, talvez seja uma das mais pesadas. Porque para eu dizer se uma droga é leve ou pesada, eu preciso estabelecer parâmetros, né? Então vamos lá, qual é a droga que a longo prazo mais traz consequências graves para o nosso organismo? Se eu for comparar álcool, cocaína, maconha, heroína, tabaco, né, a nicotina, o que aparece em primeiro lugar é álcool. Se eu for estabelecer como parâmetro gravidade da síndrome de abstinência, né, ou seja, o indivíduo quando para de usar, se ele fica um tempo sem usar, o organismo reage com uma série de manifestações. Qual é a que traz a síndrome de abstinência mais grave? De novo, é o álcool. Como é que eu vou dizer que uma droga dessa é leve? Né? Então, há muito misticismo nesses conceitos do ponto de vista popular, né? E a gente precisa quebrar isso. Né? Que as pessoas não pensem que porque dizem que tal droga é lícita que ela é mais leve. Não existe isso. Mas essa questão assim de como o álcool ele é uma droga muito utilizada, a mais frequente, como é que a gente sabe qual seria o limite quando eu estou passando do limite, né? Ou quando eu estou fazendo um bom uso? Porque hoje até você lê em revistas, aí não li em revista científica, mas lê em revistas aí populares que é bom você beber um tantinho, né? Por dia e que... E vem aí um outro aprendizado importante, né? Quer dizer, o fato de uma substância ter um efeito, algum efeito específico que seja benéfico, não significa que essa substância como um todo, ela é uma substância benéfica. Esse é um outro equívoco. Então eu tenho uma determinada propriedade terapêutica do etanol, né, o álcool etílico. Então significa que o álcool não é tão pesado assim e ele, né, por isso ele é lícito. Não é assim, tá? Porque de fato, né, há nas bebidas alcoólicas, né, e em especial, né, se nós formos falar do vinho, né, uma propriedade terapêutica, né, amplamente divulgada, porém você não vê nenhum profissional de saúde prescrevendo né, o vinho como uma medicação. Por quê? Porque o outro lado dessa questão é o seguinte: tomar qualquer bebida alcoólica diariamente, independente de qualquer quantidade, é risco importante para a dependência. E a dependência é uma doença. Então, mesmo tendo uma propriedade terapêutica, continua tendo o risco de levar a doença. Então, tem que se pesar risco-benefício. Então, aí um primeiro fator já interessante que é tomar todo dia. Tomar todo dia é risco. É risco. É risco. É um fator para ficar alerta. O uso diário de qualquer substância psicotrópica, né, independente de quantidade, já é um uso de risco. Por isso que o pessoal diz que, eu tomo diazepam todo dia, eu estou dependente. Sim, muito provavelmente. Aí, porque esse uso diário... O uso diário é sempre um uso de risco, independente de quantidade. Então, a gente está falando de frequência. E quantidade, então, independe. Então, se fala em unidades de álcool de uso de baixo risco, né? Que seria como você tomar 2 drinks, seria um uso de baixo risco. Né? Contudo, né, baixo risco não é ausência de risco. O risco está lá. Tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte: a dependência química, ou mesmo as outras dependências, né, elas não se instalam só por uma questão farmacológica, do efeito da droga sobre o cérebro.
Tá? É sempre um conjunto de fatores. É o efeito da droga sobre um cérebro de um indivíduo que já tem uma série de outras vulnerabilidades, seja do ponto de vista individual, do ponto de vista social, familiar. Tá? Então, por isso que a gente fala que a dependência química ela é uma doença biopsicossocial. Ela vai se instalar quando tiver aí um conjunto de vulnerabilidades nesses 3 campos, do biológico, do psicológico e do social. Aí sim, aí tem um terreno fértil. É isso. Por isso que a gente vê propagada aí. Para efetivamente se ter o desenvolvimento da doença dependência química. Por isso que se tem. A maioria das pessoas que bebem são dependentes? Não. Por que não são? Porque elas não têm esse conjunto, né? E que conjunto é esse? Bom, lamentavelmente a gente só consegue ter a análise desses conjuntos no indivíduo depois que o problema está instalado. Infelizmente. Muito bem, nosso tempo aqui vai rápido, vai né? rápido, Para a gente encerrar. O indivíduo que está percebendo que está com problema com álcool, ele quer procurar ajuda. Onde ele procura essa ajuda? Médico, família, AA? Qual é a ajuda que ele procura? Algumas pesquisas feitas já há alguns anos nos disseram que a primeira ajuda que os indivíduos buscam geralmente é com familiares e amigos, né? Não é com profissional. Pensando, né, na rede de saúde, o indivíduo pode já buscar a primeira ajuda diretamente no posto de saúde, né, do seu local de moradia, né? Lá há profissionais que vão estar preparados, se não para o tratamento específico, mas pelo menos para encaminhá-los, né? Então, o posto de saúde, a unidade básica de saúde é o primeiro local. A unidade básica de saúde faz esta avaliação, se vai necessitar de um tratamento especializado ou não, né? Eventualmente o próprio profissional que está lá tem essa capacitação para tratar, ou ele pode encaminhar para um ambulatório especializado, como por exemplo que nós temos lá no HU, Ambulatório de Dependência Química. Pode também encaminhar para um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial, né? E para clínicas também especializadas. Se o indivíduo tem um convênio médico, por exemplo? Se o indivíduo tem um convênio médico, ele pode procurar um psiquiatra, né? A dependência química, ela é um transtorno psiquiátrico, ela é um transtorno mental, né? Então, pensando em especialidade, o profissional a ser procurado seria o psiquiatra, né? E o AA? O AA, que é um grupo... Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos, né? O AA se constitui num grupo de autoajuda, né? Eu particularmente sou fã, né, dos AA, em que é uma ajuda por pares, né? Onde vai estar ali um grupo de pessoas, todas com este mesmo problema que seria o alcoolismo, né? E eles, a partir das suas narrativas, das suas trocas de experiência, né, eles vão criando uma resiliência maior, né, para que não recaiam no problema, né, do álcool, ou para que venham efetivamente a se engajar num processo terapêutico, né? Ok. Agradecemos, Dr. Tadeu, aqui a sua disponibilidade. Eu que agradeço, né, a oportunidade. E temos aí um programa já gravado sobre dependência química geral com o Dr. Tadeu, outro de dependência química no trabalho e agora esse de alcoolismo aqui. Então, obrigado mais uma vez e obrigado a você que sempre nos acompanha. Até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.